Imagina, o Palmeiras sai do Maracanã com uma vitória com 9 pontos de frente pro Flamengo, acabou o campeonato. 9 pontos com 4, 5 vitórias a mais. O Palmeiras não pegou só a liderança, pegou do Flamengo também o posto de futebol mais bem jogado do país. Estava olhando os últimos jogos do Red Bull Bragantino no estádio do Palmeiras. Está sempre perdendo. Que torna o Palmeiras ainda mais favorito para o jogo de hoje. Porque o Bragantino costuma amarrar bastante o Palmeiras no meio-campo, na marcação que faz, né? Por isso que eu digo que não é barbada, favoritaço. Rapaziada, e o Palmeiras entra em campo para mais uma rodada aí do Campeonato Brasileiro. Quem sabe aí para ampliar a sua vantagem, né? Já que o Flamengo joga contra o Botafogo, o Flamengo pode ter algum tropeço. Se o Palmeiras vence o Bragantino, o Palmeiras amplia ainda mais a sua vantagem na liderança do Brasileirão. O Palmeiras está jogando muito bem, está entrosado, o time está encaixado, enfim, e foi o que a mídia esportiva falou do Palmeiras. A mídia esportiva está totalmente rendida ao Verdão, exaltando o time do Abel, beleza? Então vocês vão querer conferir aí esse pré-jogo de Palmeiras e Bragantino, pessoal, eles projetando aí esse jogo e elogiando bastante o Palmeiras. Acompanhe o vídeo até o final que tem notícia importante, tem informação importante sobre Palmeiras e Bragantino, então acompanhe o vídeo até o final, beleza? O pessoal do Seleção Sport TV falando aí, André Rizek, Felipe Melo. Depois tem um trecho também do pessoal da Jovem Pan lá, né, o Vampeta, o Massini também, trazendo informações desse Palmeiras e Bragantino. Então, o vídeo tá muito bacana. Então, sem mais enrolação, bora ir direto pro vídeo. Depois do jogo de hoje tem o clássico, Flamengo e Palmeiras, daí o Cruzeiro. O Palmeiras encara na sequência os dois candidatos, tendo entre eles a semifinal da Libertadores. Vê que no primeiro turno o Palmeiras perdeu os dois jogos. Perdeu do Flamengo e perdeu do Cruzeiro. Do Flamengo em casa e do Cruzeiro. E ainda assim está na liderança. Pra você ver que o Palmeiras ele não desperdiça pontos bobos ao longo do campeonato. Às vezes perde um ou outro confronto direto, mas ele tem uma gordura tão positiva de pontuação que mesmo quando não se dá bem nos confrontos diretos, consegue estar na ponta. E vai jogar em Quito, né? O Flamengo vai jogar em casa, porque ficou em segundo no grupo, a sua partida contra o Racing, e o Palmeiras vai jogar em Quito. Aí o Palmeiras vai visitar o Juventude e aí recebe o Santos. O Flamengo tem o clássico de hoje com o Botafogo, depois o Palmeiras, aí visita o Fortaleza, recebe o Sport, São Paulo no Morumbis. Cruzeiro tem o clássico hoje, depois Fortaleza, aí Palmeiras, Vitória e Grêmio. São os próximos 5 jogos. E eu tô com o Eric, a partida de domingo, dependendo do que acontecer hoje, fica com cara de final antecipado, dependendo do que rolar hoje. Sim. Principalmente pro Palmeiras. O Palmeiras pode... Você imagina, o Palmeiras sai do Maracanã com uma vitória com 9 pontos de frente pro Flamengo, acabou o campeonato. 9 pontos com 4, 5 vitórias a mais. Eu acho muito pouco provável que o Palmeiras perca o campeonato, mesmo faltando ainda 10 jogos para os dois, né? Acho muito difícil. Mas porque pro Flamengo também vai ser difícil a tabela. Pro Palmeiras, então assim, a tendência é que troquem pontos, né? Uma rodada você ganha, outra você perde. 9 pontos é uma diferença muito grande. É muito grande. A gente já está fazendo projeção de 2 rodadas. Né? A gente acho que isso vai... Mas você acha tão difícil que o Botafogo consiga derrotar o Flamengo hoje? É possível. Não, é um clássico, é possível. É possível. E aí o Palmeiras tem a chance de domingo. Mas não é fácil. Não, claro que não. Eu acho difícil. Claro que não. Eu acho difícil o Botafogo ganhar do Flamengo. Como o Palmeiras, a gente imagina, vai ter mais dificuldades contra o Bragantino do que teve contra o Juventude, por exemplo. O Bragantino é um time melhor do que o Juventude. Vai ter, pode acontecer do Palmeiras fazer 6-0. Pode. Mas no pré-jogo, a gente imagina um jogo mais difícil do que foi contra o Juventude. Sim. Sim. É só assim, a possibilidade de no domingo, liquidar o campeonato do Flamengo. Como pode acontecer também de estarem os dois com 58 pontos e o Flamengo abrir 3. Tudo pode em futebol. Só pode esquecer do Cruzeiro também, né? É porque a gente tá falando da briga dos dois por causa do confronto de domingo. Mas daqui a pouco você vê um tropeço, outro tropeço, o Cruzeiro ganha, você chega num lugar que é onde estão os 3 ali. E o Cruzeiro tem a chance de pegar o Palmeiras ainda. Exatamente. O Cruzeiro deu esse mole de empatar com o Sport, né? A gente teria um outro olhar hoje pro campeonato do Cruzeiro se não fosse um empate. Teria 50 mais 54 pontos. Mais 2 pontos. E com um jogo a mais, né? O Cruzeiro jogo a mais, mas 27 jogos. O que está fazendo diferença para o Cruzeiro é exatamente isso. Assim, o Flamengo tem um jogo contra o Sport, que em tese está marcado para a Arena Pernambuco, mas está dando confusão lá por causa da data. E o Palmeiras tem um jogo contra o Santos também, né? Atrasado. Então são os 2 jogos que faltam para Flamengo e Palmeiras. O Palmeiras é um clássico contra o Santos e o Flamengo o Sport no Recife. Que abriu 3 pontos na vantagem do Campeonato Brasileiro. Tem o melhor aproveitamento do ano.
E eu tô com essa impressão, assim, no recorte de 2, 3 semanas pra cá, o Palmeiras não pegou só a liderança, pegou do Flamengo também o posto de futebol mais bem jogado do país. Nas 2 últimas semanas, isso pode mudar. Vocês também estão com essa impressão de que nesse momento, o futebol mais bem jogado, o recorte recente de 2, 3 semanas, é o do Palmeiras? Eu acho que o Palmeiras hoje joga com mais confiança do que o Flamengo. Eu acho que encontrou um jeito de jogar e os jogadores estão muito confiantes nesse novo modelo que o Abel adotou. Então você vê que mesmo no polêmico jogo contra o São Paulo, estava 2-0 e o time continua na mesma batida. O Abel foi usando o banco de reservas e o time fez 3 gols no Morumbi. Erros de arbitragem à parte, não é fácil você fazer 3 gols no São Paulo dentro do Morumbi num segundo 40 tempo. Minutos. Exatamente. Então há um trabalho ali que está acontecendo e que os jogadores estão muito confiantes no que está acontecendo, no processo que o Abel adotou para essa parte da temporada. E eu vejo o Flamengo nos últimos jogos muito inseguro em alguns momentos. Muito inseguro. Assim, jogos importantes no Maracanã, contra Grêmio, contra Vasco, o time falhou. Não conseguiu fazer 2 vitórias que seriam hoje um diferencial na briga contra o Palmeiras. 4 pontos, exatamente. Então, eu acho que tem um momento de instabilidade, como o Felipe trouxe, mas eu acho também que o Palmeiras se encontrou de um jeito dentro do campo que isso está gerando muita confiança. Cara, o Flaco e o Roque, eles estão num nível de confiança absurdo, cara. Tudo que eles fazem dá certo nesses últimos jogos. Mas é isso que eu tô falando. Mas por quê? Porque o Abel deu um jeito. Ele encontrou uma solução. É isso que se espera do Felipe Luiz também. Como cara, treinador. até o Bruno Rodrigues ter feito um gol depois de 2 anos. Vai recuperando a confiança mostra de atletas. como tudo tá dando certo. Exatamente. No Palmeiras. Mas então, momento. aí você precisa realmente do treinador. Aí é o momento do treinador, dele mostrar realmente que ele é bom, dele mostrar realmente que, poxa, ele é o líder, que faz a diferença. Porque o plantel ele tem em mãos. O material humano incrível que ele tem. Qualquer treinador no Brasil queria ter um plantel como tem o Flamengo. Por isso que eu acho que é um momento de estabilidade, assim, e nada melhor como um clássico para voltar a vencer. Sabe? Agora, para chegar nesse momento de hoje do Palmeiras, né, de ser o líder, o melhor aproveitamento, o melhor futebol das 2 últimas semanas, o Abel mexeu no time, né? E oscila também. Por exemplo, nos 2 confrontos contra o River Plate, o segundo tempo na Argentina não foi bom do Palmeiras. O primeiro tempo em São Paulo, o Roger comentou esse jogo. O Palmeiras teve dificuldade também, tomou um gol cedo, não encontrou caminhos. Enfim, não é que é 100% o tempo inteiro. Claro. Mas assim, na maior parte do tempo, o Palmeiras hoje está conseguindo ter mais segurança no seu jeito de jogar do que o Flamengo. Sim, sim. Mas para chegar nesse patamar, mexeu no time. Criou uma nova dupla de ataque. Trouxe um jogador de fora, Andreas Pereira. As coisas se encaixaram, mudou. Já entrando agora em Botafogo e Flamengo. Mas a vantagem do Abel, ele mudou o time porque o time não vinha jogando bem. Sim. Ele sai eliminado da Copa do Brasil, perde pro Corinthians. Cai pro Botafogo, perde o Campeonato Paulista pro Corinthians, Isso, cai no Mundial pro Chelsea, achando com aquele gostinho de que podia ter jogado mais na competição, não naquele jogo. Cai pro Corinthians na Copa do Brasil, e aí, mexe no time. Ele mexe no time, mas ele tem um time base. Né? Você sabe quem vai jogar no Palmeiras. Hoje. Ele mexeu e encontrou o time. Esse time é que joga. O Flamengo não tem isso. O Flamengo, você fica tentando identificar aquela curiosidade. Hoje, quem joga no Flamengo? Será que ele vai com Danilo ou vai com o Léo Ortiz e Léo Você Pereira? acha isso um problema? Eu acho. E isso interfere na questão da confiança. Porque se você dá sequência para quem joga, se o cara tem a certeza que vai jogar... Eu acho que isso acontece muito... Isso gera confiança. No ataque, isso que o Roger acontece muito. Hoje, você quando sabe você que ali na concentração... joga, exatamente, você está na concentração lá, no último dia de treinamento, caraca, será que eu jogo? Será que eu não jogo? Não, isso é horrível. Isso não gera confiança para quem está E você vai perdendo energia pensando nisso aí. Ao invés de você pensar o que eu vou fazer amanhã no jogo, o que eu vou fazer amanhã no jogo, assim... Será que eu jogo? Será que eu não jogo? Será que eu jogo? Será que eu não jogo? Você vai perdendo energia, você perde confiança. Como é que ele está pensando pro jogo de amanhã? Concordo. Será que eu vou jogar na esquerda ou na direita? Será que eu vou ser o centroavante? Entendeu? Essas modificações a cada jogo ou a cada entendimento do Felipe de acordo com o adversário, isso trava um pouco da confiança e vai muito... Porque me parece totalmente algo pensado. Montar um elenco que dê condições ao Felipe de se adaptar aos adversários. E o Palmeiras teve aí, né, vai ter provavelmente o desfalque desses jogadores que estavam defendendo suas seleções, né? Eu vou até pegar aqui, porque eu acho que eu estou esquecendo que é o Flaco, Aníbal Moreno, Gustavo Gomes e eu acho que tem mais né? Emiliano. E o Emiliano Martínez.
né? São os 4 que não devem jogar hoje. Vamp, qual o peso, né, desse desfalque do Flaco, e se você acha que é o principal desfalque desses todos que devem ficar fora da partida de hoje do Palmeiras? O Aníbal, o Emiliano, né? Foram 6 convocados, né? Ontem à noite eu estava vendo a Argentina jogando contra Porto Rico, né? Porto Rico ali. E o Flaco Lopes dá um passe pro McAllister, né? Cada dia mais confiante, jogando melhor, jogando bem. Até tendo a oportunidade de ser titular da seleção da Argentina, né? Ao lado do Messi ali. Quer dizer, ele hoje para mim, um dos principais jogadores do Palmeiras, porque voltou a jogar bem, faz gol, o cara que está mais solto, vivendo um grande momento, convocado para a seleção do seu país, como o próprio Aníbal, o Emiliano, o Facundo Torres. Né? Ele vai fazer falta. Mas o Palmeiras, você pega o Juventude, é o time que tomou mais gol dentro da competição, e não contou com Flaco nem com o Tigrinho, né? Mas ganhou. Mas ali era o Juventude. Se a gente fosse somar os pontos do segundo turno da competição, o Bragantino estaria em último. Só fez 9 pontos. Mas a campanha ainda assim do Bragantino, por mais que a gente cobre, o Bragantino investe muito em jogadores novos, está construindo lá seu CT, seu estádio. Eu vejo até em um melhor momento do que a temporada passada. A temporada passada, o Bragantino, o Red Bull Bragantino, precisou da última rodada para ganhar do Criciúma para não cair. Então ele está ali em 11º, não está entre os 4 últimos. Eu acho que não vai ficar ali também para disputar esse ano para cair. Então já é uma melhora em relação a isso tudo. Vai se mantendo na primeira divisão, construindo seu estádio, seu CT, para depois se reforçar. Né? A política de contratações no Red Bull Bragantino de jogadores jovens. O Palmeiras não. O Palmeiras abriu o cofre, 700 milhões em contratações. Né? Não sei se esses jogadores chegam hoje, esses 6 aí que estavam aí na data FIFA com suas seleções, de repente pode ficar num banco de reserva e se precisar entrar. Não acho... Estava olhando os últimos jogos do Red Bull Bragantino no estádio do Palmeiras, está sempre perdendo. Acho que ganhou acho que até a última, de 2-1, mas o retrospecto é de 9-2, 7-2. A gente não sabe o que o Abel vai botar na cavalaria, se esses jogadores vão chegar a tempo, porque houve dificuldade do Abel, mas ganhou bem do Juventude, principalmente na cabeça da área, né? O Aníbal estava na seleção da Argentina, o Lucas Evangelista machucado, não joga mais na temporada. Ele teve que improvisar, o Emiliano estava com a seleção do Uruguai, ele teve que improvisar o Fux, né, para jogar ali. De repente ele pode, Fux com o Andrés Pereira, de repente pode usar o Veiga hoje. A gente não sabe, mas se precisar a fundo mesmo, se os caras chegou hoje, pela manhã, tomou um café, dorme, descansa à tarde, de repente ele pode utilizar até, eu estou falando entre Aníbal e Emiliano Martins, os 2 volantes, né? O Flaco Lopes, de repente, pode ficar no banco. Ontem à noite, eu estava vendo ele jogar às 21 horas, jogando pela seleção da Argentina contra Porto Rico. É o Vitor Roque que está de volta ao Palmeiras, é o Palmeiras que é favorito dentro de casa, numa sequência impressionante, e onde o Red Bull Bragantino tem uma sequência ruim, tá? O Red Bull Bragantino, que é o adversário do Palmeiras, ele começou muito bem o Brasileiro, como o Vamp lembrou, teve ali 8 vitórias nos primeiros 13 jogos, e desde então foram apenas 2 vitórias, 8 derrotas e 4 empates nos 14 jogos seguintes. Então, é um retrospecto bem ruim do Red Bull Bragantino, que torna o Palmeiras ainda mais favorito para o jogo de hoje. Eu falo que o jogo hoje é casca, é difícil, não vai ser barbada, porque o Bragantino costuma amarrar bastante o Palmeiras no meio-campo, na marcação que faz, né? E é um time que também tem vários desfalques, tem muitos problemas, mas é um time, na média, né, muito bem formado em termos de força física, idade e talento. Então, você tem um John que joga muito bem no meio-campo, tem o Vinicinho, que é um jogador que
No último Palmeiras e Bragantino, ele tocou terror na defesa do Palmeiras, tá? Então, assim, não é um jogo contra o Juventude, contra o Sport, ou mesmo contra o Fortaleza pela situação que está, ou contra o Vitória. Lembra? O Palmeiras jogou com o time reserva lá, totalmente reserva contra o Vitória, e só empatou o jogo no final porque colocou entre aspas, a cavalaria, enfim, você pode usar o exemplo que você quiser. Então, com a volta do Vitor Roque, isso ameniza um pouco. Então, eu imagino que ele vai manter a dupla Veiga-Vitor Roque. Ele teve a dupla Veiga e Bruno Rodrigues. O Maurício, muitas vezes, trabalhava com o Veiga, e isso está acontecendo, né? Se a gente for olhar para os gols que o Palmeiras fez contra o Juventude, a gente vai reparar que o Felipe Anderson fez gol no passe do Maurício, o Veiga deu 2 metidas de bola inacreditáveis, além de ter feito gol, 2 assistências. Então o time tem suportado bem a ausência de todos. A minha questão é banco de reserva. Se precisar, como é que vai fazer? Hoje, até ontem, 9 horas da noite, não tinha o Kelvin ainda, nem para o banco. Vamos saber hoje se ele vai pro banco. Ele não vai jogar, mas se ele vai pro banco. Se ele estiver no banco, se o Kelvin estiver no banco, se o Sousa, que vai para o jogo, não sei se vai jogar, mas vai para o banco, o Alan, veja, você começa a ganhar, Bruno Rodrigues, você começa a ganhar peso no banco de reservas, caso precise. Tem uma coisa assim, talvez o Vessa me ajude que ele consegue via infraero descobrir onde estão. Chegaram ontem. Então. Né? Então, assim. Vai pro banco? Exatamente. Eles podem ir pro banco, jogar, sei lá, se precisar, 10 minutos. Porque tem uma questão aí nesse meio-campo do Palmeiras, o Bruno Fux vai jogar como terceiro ou vai jogar avançado ao lado do Andrés? Para esse time do Bragantino, ele precisa jogar avançado ao lado do Andrés. Ele não pode jogar. Ele na pode. Sobra, né? Exato. Ele pode. Então, o Palmeiras, a rigor, vai jogar com linha de 4. Porque se você deixar o meio-campo desguarnecido, por onde o John vai caminhar, é perigoso, né? Então, essa questão tática do meio-campo do Palmeiras é que chama atenção e que eu acho que tem que valer uma preocupação. Agora, se o Martínez e o Facundo estiverem em condições para 20 minutos no segundo tempo, puderem entrar um pouco, você ganha mais peso ainda no banco, tá? Flaquito, ao lado de Messi, fez gol, jogou como 9 enfiado. Eu vi boa parte do jogo, ficou às vezes meio perdido lá, mas ele foi bem, fez o gol e tal, fez um gol, né, na vitória da Argentina. O Aníbal entrou no segundo tempo, também entrou muito bem, jogou bem. Esses dois, difícil. O Gustavo Gomes estava na Coreia do Sul ontem, que era hoje, que é amanhã. Essas confusões só o Arnaldo e o Vessa que podem explicar. 24 horas eles estavam jogando na Coreia, saindo do campo, né? Nesse momento. Então, o Palmeiras tem que pensar também que tem Flamengo, que tem LDU nas alturas. Aliás, a CBF está aguardando um posicionamento da Conmebol por causa das questões políticas que estão envolvendo o Equador, certo? Então, o jogo está marcado, confirmado. Deu assistência, na verdade, né? Não fez gol. Não, ele fez um gol, não fez? Não, deu assistência pro McAllister, né? Assistência de futsal. Desculpe. Aquela pisadinha na bola. Isso, desculpe. Deu assistência. Então, o Palmeiras tem a LDU lá nas alturas, depois tem o Cruzeiro e depois tem a LDU de volta. Tem que pensar na sequência, não dá para pensar só neste jogo contra o Bragantino. Então, acho que seria muito arriscado contar tanto com o Flaco, como com o Aníbal, como com o Gomes. Os outros chegaram ontem, dormiram essa noite, precisa ver lá como que se eles têm condições de entrar um pouquinho, talvez no segundo tempo, ou compor o banco. Então é isso, por isso que eu digo que não é barbada, favoritaço ou... Te convenceu? Muito fácil. Bom, rapaziada, e passando aqui no final do vídeo para trazer informação de última hora para vocês, informação de mercado que vem tomando conta aí das principais manchetes nos últimos dias, que é Gerson no Palmeiras. Vai pintar ou não? Enfim, pessoal, tem atualização aí
sobre essa questão do Gerson vir para o Palmeiras ou não. Olha só, pessoal, quem publicou essa informação aqui foi o Gabriel, do Central da CEP, aqui no antigo Twitter, né, no X. Mas a informação aí passada pelo André Hernan e pelo Bruno Andrade, né? A informação passada pelo André Hernan lá na ESPN Brasil e também a informação passada pelo Bruno Andrade, tá? Então, a informação deles divulgada aqui no X pelo Gabriel da Central da CEP, beleza? Então, vamos para a informação, que é o seguinte, ó. No momento, não existe negociação do Palmeiras por Gerson, tá? Isso aí não tem nada rolando, pessoal. Não tem uma negociação oficial, né? Pelo menos ninguém admite, né? E eu acho que eles não vão admitir mesmo, né? Óbvio. Porém, o Zenit passou para intermediários e gostaria de envolver, caso o Palmeiras queira avançar com proposta ou negociação, Riquelme Felipe. Ou seja, pessoal, se o Palmeiras quer o Gerson e se o Palmeiras abrir negociações com o Zenit pelo Gerson, provavelmente o Zenit vai pedir o Riquelme Felipe, tá? Vai pedir o Riquelme Felipe. E aí também tem uma compensação financeira, óbvio, não é só troca tete a tete, né? Mas eles vão querer que o Palmeiras mande o Riquelme Felipe e eles vão pagar mais uma quantia em dinheiro. Essa quantia a gente ainda não sabe. Enfim, vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Mas fato que o Zenit vai querer a promessa palmeirense Riquelme Felipe, né? Que é uma das principais joias aí do Verdão no atual momento. Então, vamos aguardar, vamos ver se isso realmente vai proceder. Mas, por enquanto, essa informação do André Hernan, do Bruno Andrade, lá na ESPN Brasil, beleza? A respeito aí dessa possível vinda do Gerson para o Palmeiras. E aí, pessoal, o que vocês acham? O Palmeiras deve fazer isso, se o Zenit pedir, no caso, né? Vocês acham que o Palmeiras deve fazer esse tipo de negócio ou não? O Palmeiras tem que pagar o valor cheio e não mandar ninguém? Enfim, você acha que talvez o Gerson não deveria nem vir ao Palmeiras? Qual que é a sua opinião a respeito aí de Gerson no Palmeiras? Vai aqui no campo dos comentários, deixa a sua opinião, bora debater aí, que a notícia é quente e essa negociação aí com certeza vai ter mais alguns capítulos, né, pessoal? Enfim, mas é isso. Se curtiu o vídeo, pessoal, não esquece, deixa o like para fortalecer o canal. O seu like é importante, ajuda muito o canal, então dá essa moral aí. Se você for novo por aqui, já se inscreve, ativa o sininho das notificações também para você estar sempre recebendo os vídeos novos aqui do canal, tá sempre por dentro de tudo que acontece com o Verdão todos os dias. Belezinha? Bom, então é isso aí, pessoal. Agora eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, até o próximo vídeo. É o Porco, é nóis. E eu fui.